Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Paulo Feitosa. Eu faço parte do quadro de expositores da União das Sociedades Espíritas. Hoje é o dia da apresentação do meu Evangelho e eu vou também aproveitar esse mesmo vídeo para postar no meu canal, que eu faço postagens semanais. Uma vez por semana eu posto um vídeo lá. O Evangelho, meus queridos, a gente sempre começa com uma pequena prece para se envolver com energias positivas, para a gente poder ser intuído pela espiritualidade do bem, para que possamos, através deles, passar uma boa mensagem. Pois bem, vamos todos fechando os nossos olhos, imaginando a figura doce e meiga de nosso Mestre Jesus nos envolvendo. Vamos pedir licença para que os nossos amigos venham também nos envolver, os nossos mentores, nosso anjo da guarda, e que possam nos intuir, a mim especificamente, para que possa passar uma boa palavra, aproveitável para quem estiver ouvindo. E assim sendo, eu dou iniciado o Evangelho da noite de hoje. Pois bem, eu fui intuído, meus queridos, a estar conversando sobre a coletânea das preces espíritas, que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a prece para pedir a corrigenda de um defeito. Eu vou ler aqui rapidamente, porque o tempo é bem curto, nas apresentações da USE. A gente tem que ficar no máximo 15 minutos. Prefácio. Nossos maus instintos são o resultado da imperfeição do nosso próprio espírito e não do nosso corpo. De outra forma, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nosso adiantamento depende de nós, porque todo homem que tem o gozo de suas faculdades para todas as coisas tem a liberdade de fazer ou não fazer, o bem ou o mal. Nada lhe falta para fazer o bem, senão a vontade. Prece. Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bom do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado aí a pessoa que está fazendo a oração coloca a má inclinação que ela tem. E se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de a ele ceder. Não me criaste culpado, porque sois justo, meu Deus, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho, é por efeito do meu livre arbítrio, mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem também. Por conseguinte, tenho o de mudar o meu caminho. Meus defeitos atuais são um resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. É o meu pecado original do qual posso me desembaraçar com minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo de vós, meu anjo guardião, dai-me a força para resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que me sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, me ajuda a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim, e que quando Deus aprouver de me retirar dessa vida, eu dela saia melhor do que entrei. Muito bom, meus irmãos? Essa prece, se a gente analisar ela ponto por ponto, tem muitos ensinamentos significativos para que a gente possa aprender e com esse aprendizado se manter dentro das leis de Deus. As leis de Deus, meus irmãos, são leis eternas e imutáveis e perfeitas.
e que regem todo o universo físico e moral. E essas leis são leis de amor. E quando nós agredimos essas leis, nós sofremos. E quando nós agimos de encontro a essas leis, nós somos agraciados. A paz interior, a felicidade, a alegria. É que nem diz ali na Bíblia, né? A alegria do Senhor é a minha força. É alegria. Quando a gente está triste, a gente precisa mudar esse estado de espírito. Quando a gente está triste, é porque alguma coisa nós fizemos contra as leis de Deus. Isso é fato, meus irmãos. Nós acreditamos piamente nisso. Aí vamos começar. Nossos maus instintos são o resultado da imperfeição do nosso próprio espírito e não do nosso corpo. Existem muitas pessoas, é muito comum a gente escutar esse dito popular, né? Ah, a minha vontade é firme, mas a carne é fraca, né? Eu quero fazer as coisas direita, mas a carne é fraca, a carne é que é culpada. Meu querido, nós espíritas temos certeza de uma coisa. A ligação do corpo físico não para na genética, como os materialistas afirmam. Para dentro da genética ainda existem ligações energéticas que ligam cada célula do nosso corpo com o espírito que o anima. E é dali que provém todas as energias, todos os pensamentos que vão animar o corpo físico. Tá vendo minha mão aqui, ó, balançando para cá e para lá? É um comando mental que vem de mim, como espírito. E isso aqui obedece. Então para. Nós somos fracos. Não é a carne que é fraca. Nós somos fracos. E aí ele vem depois aqui. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos. Jesus, meus queridos, se em muitos pontos que ele ensinava, ele dizia: quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para escutar, que escute. Jesus dizia isso porque ele sabia que tinham muitas pessoas cegas e surdas, espiritualmente falando. E essas pessoas, como diz aqui, ó, preservai-me do orgulho que pode me impedir de aperceber dos meus defeitos. Todos nós que vivemos nesse planeta, meus irmãos, sem exceção, todos nós temos qualidades, mas também temos defeitos. E a pessoa orgulhosa é caracterizada por se achar acima do bem e do mal. Ela não se admite com defeitos. Ela se acha perfeita. Isso é muito perigoso, porque isso é uma inverdade. E existem muitas pessoas assim, cegas e surdas espiritualmente. Cegas porque não querem se enxergar como realmente são. E surdas porque quando alguém vem, para com isso, isso vai acabar mal. Ela não escuta, porque ela não se acha. Não se acha imperfeita. Portanto, vamos parar com isso. Ó. E vem depois aqui uma outra colocação na prece. Em minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a tal e tal e tal defeito. Meus irmãos, aqui, nessa colocação feita na prece, a gente pode perceber que a pessoa já está reconhecendo algumas limitações. Quando a pessoa chega nesse ponto, meus queridos, é porque ela já admite que tem defeitos. Isso é muito importante. Quando nós atingimos esse ponto de reconhecer as nossas limitações, é porque nós já entramos dentro de nós, fizemos uma análise sincera,
e chegamos à conclusão que somos vulneráveis em muitos aspectos e precisamos fortalecer o que está fraco. Isso é muito importante, meus irmãos. É só assim que a gente cresce. Enquanto a gente está cego, a gente está vulnerável e não percebe que está vulnerável e permanece ali na estaca zero por muitos e muitos e muitos anos. Não me criaste culpado, mas com aptidão para fazer o bem e o mal, e eu sou livre para escolher. Sim, existe o livre-arbítrio. Vamos parar com esse negócio de que a gente é azarado, de que a vida não é boa para a gente. Meus irmãos, nós somos o resultado das nossas escolhas. Nós somos livres para escolher. Mas a colheita é obrigatória. Em cima do que você plantou, você vai colher. Então, meus irmãos, a gente já, muitos e muitos vídeos aqui eu vou colocar para vocês, que existem leis no universo, que se a gente vai de encontro a essas leis, a gente é feliz. Se a gente agride essas leis, a gente está se agredindo a nós mesmos, porque essas leis estão contidas em nós. Então vamos fazer a partir de agora boas escolhas. As leis de Deus recomendam que nós façamos bondade para com os outros. E quando a gente fala em bondade, é respeitar, é não ficar nervoso com o outro, é conter a ira que a gente tem dentro de nós, é conter a maledicência, é conter todas as nossas tendências inferiores. E a gente se esforçar para poder, aquele pontozinho onde a gente é inferior, a gente ser superior. Poxa, eu tenho uma compulsão para mentir. Poxa, eu vou procurar agora, a partir de agora, parar com isso, porque mentir é feio. Posso até colocar pessoas em situações difíceis mentindo. Eu vou parar com isso. Eu tenho compulsão alimentar. Tô fazendo mal para mim, meu. Tá certo, não posso fazer mal para os outros, mas também não posso fazer mal para mim. Então eu vou tentar corrigir esse meu defeito. Me alimentar de forma correta, fazer exercícios físicos e por aí afora. Vamos fazer as coisas boas para nós e para os outros, porque aí a gente está isento. Quando a gente sair aqui do corpo, a gente vai levar para a gente boas lembranças, um rastro de construção na nossa vida, não um rastro de destruição, de choro, de lágrima, porque quando você desencarna, meus irmãos, esse choro e essas lágrimas que a gente provocou, vem no nosso inconsciente profundo de forma marcante e é torturante. Vamos fazer as coisas boas. Aí no final, bons espíritos que me protegeis, sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me força para resistir às más sugestões e sair vitorioso da luta. A gente tem um atributo chamado vontade. E a gente pode usar a mão da vontade, sim. Existem dois grupos disputando a gente aqui. Nós somos encarnados, tem um grupinho que quer manter a gente no vício e tem um grupinho que quer tirar a gente da infelicidade do vício e levar a gente para as leis de Deus. Gente, a gente é livre para escolher. Como a gente tem uma sabedoria e sabe que a gente é limitado, a gente pode usar esse recurso da prece, pedir ajuda. Quando você vem pedir para uma pessoa te ajudar no vício, ela vem e cola em você e não quer sair. E quando você está pedindo ajuda para sair também, vem ajuda também. Os irmãos graduados, o anjo da guarda, os espíritos protetores da família vêm e te ajudam. Vamos pensar nisso? Eu vou terminar o vídeo aqui, porque já está dando tempo. Pensa nisso direitinho, meus irmãos. Essa prece ela foi muito legal para a gente colocar situações que vão ser úteis no dia a dia da gente. Vou fazer uma prece de encerramento, e aí a gente acaba o vídeo. Muito obrigado, meus irmãos, pela intuição. Obrigado a todos. Gostaria que essas palavras se disseminassem muito. E, graças a Deus,
Fiquem com Deus todos vocês e tenham uma boa noite.